Olá, muito bom estar com vocês novamente. Fico muito feliz de ter recebido esse convite nesse período que estamos passando para trazer um assunto interessante para todos, né? Para que a gente possa refletir sobre isso e o que isso traz para a gente no nosso dia a dia. Então, muito obrigado novamente pelo convite. Espero poder corresponder aí a levar um pouco do que eu estudo, do que eu pratico nesse tempo que eu estou na doutrina espírita. E então, gostaria de iniciar essa nossa conversa fazendo uma prece de abertura. Então, vamos nos acalmar nesse momento, vamos pedir proteção para o nosso Pai Celestial, para o nosso Mestre e amigo Jesus, aos mentores da casa, aos amigos espirituais, que a gente possa, ao longo desse tempo que formos falar um pouco sobre a doutrina, que a gente traga esse entendimento, que a gente possa transmitir algumas informações que são importantes para a nossa reflexão diária, na nossa jornada evolutiva aqui na Terra. Muito obrigado novamente e que Deus nos abençoe durante esse período. Que assim seja. Bom, eu trouxe um assunto que é falar da reencarnação e para tentar ser um pouco mais didático, para tentar ser um pouco mais fácil a gente tentar passar as coisas, eu fui buscar lá no livro Missionários da Luz, lá no capítulo 13, a reencarnação de Segismundo. E tem um projeto Imagem, que é um projeto de desenhos, de slides, né, que começou há muitos anos atrás, quando ainda não tinha nem os slides ainda, eram slides mesmo de projetor de slides. E depois agora a gente projeta na ferramenta do computador, né? Mas esse projeto Imagem, eles mantêm um projeto e divulgando a obra espírita, então é muito interessante conhecer, é projetoimagem.com.br, para quem quiser, tem várias obras lá, e a gente vai compartilhar aqui o vídeo para que a gente possa começar a contar sobre a reencarnação. Bom, então aqui nós temos vou tentar deixar aqui mais próximo, a reencarnação de Segismundo. Aqui eu trouxe 3 capas, né, da história desse livro, do Missionários da Luz, na ordem, na sequência. André Luiz começou a trabalhar com o Chico nessa parte de a vida no mundo espiritual, falando da vida no mundo espiritual, com o livro Nosso Lar. Depois ele falou dos Mensageiros, e o terceiro livro da série é esse, Os Missionários da Luz, que ao longo do tempo, nas edições que foram lançadas, ele passou por algumas capas. Então, às vezes, a pessoa tem o livro de uma capa, tem o livro da outra, mas é isso daqui. Então, esse livro, ele traz grandes histórias, traz muito conhecimento para a gente. São 20 capítulos, mas especificamente no capítulo 13 é que acontece os acontecimentos, acontece o planejamento e efetivamente a reencarnação do Segismundo, né? Então vamos começar a falar dessa história, que começa lá no Nosso Lar, onde nós vemos nessa cena o Alexandre, que está aqui de amarelo, à direita é o André Luiz, que está acompanhando o Alexandre ao longo dessa obra Missionários da Luz, e ele acompanha Alexandre como aprendiz aqui. E o Herculano, esse senhor aqui do meio,
se encontra aqui com o Alexandre e fala, né, do plano que ele vai fazer para ajudar, para auxiliar no processo de reencarnação do personagem Segismundo aqui da nossa história. Ele é um amigo de Segismundo, né? Deve, vamos dizer assim, gratidão para Segismundo, porque ele é um espírito que trabalha muito no plano espiritual. E então ele pede para Alexandre, porque Alexandre também conhece Segismundo, conhece os personagens dessa história, e se Alexandre poderia auxiliar nesse processo de reencarnação. Então, como eu já disse, o Segismundo, ele é um trabalhador importante no plano espiritual, mas ele possui débitos, né, do passado que ele precisa resgatar. Então nós vamos aí ver o que aconteceu com o Segismundo e como que vai ser esse planejamento, né, nessa história. Então Alexandre aceita o trabalho, ele fala para Herculano que sim, ele vai participar. Herculano agradece e sai, né, muito feliz aí pela oportunidade de poder trabalhar junto com Alexandre aqui. E André, que está junto, ele vai pedir para Alexandre para poder participar. Então Alexandre conta para André que no passado, na última encarnação dele, Alexandre, na Terra, ele conheceu esses personagens aqui, Adelino, Raquel e o Segismundo. Então, os protagonistas da nossa história, que são essas três personagens, na última encarnação deles, Adelino estava apaixonado por Raquel, mas Segismundo também. E aí, de uma maneira meio doentia, ele insistiu, né, no relacionamento com Raquel e viu que não dava certo. E aí, o que ele fez? Ele eliminou o seu inimigo, né? Ele eliminou Adelino, matando, assassinando. Só que o que aconteceu? Ele não ficou com a Raquel, né? Ele acabou ficando sozinho. A Raquel, ela também acabou indo parar num prostíbulo, ficou doente, e nessa história toda, os três protagonistas aqui, eles acabaram voltando para o plano espiritual de uma maneira muito debilitada, sofrendo muito nos primeiros anos depois da desencarnação dos três, né? E aí nós vemos a Raquel e o Adelino, ele já, na sequência, já vai mostrar que eles já estão encarnados novamente, já na Terra, né? Eles já estão novamente num outro corpo e eles agora vão, pelo planejamento deles, eles vão ter 2 filhos, né? E um deles será o Segismundo, para que eles possam se reconciliar, né? O, o Alexandre até ele comenta com o André, né, que ele fala que existe o planejamento antes da vinda do Adelino para a Terra. O Adelino ele se compromete a aceitar o Segismundo como seu filho, né? E o Alexandre fala que os heróis na promessa fraquejam na realização, né? Então, ou seja, Adelino tem muitas dificuldades, nós vamos ver ao longo da história, de aceitar o Segismundo. Mas lá, quando você está no plano espiritual planejando a sua nova jornada, você faz seus planos, você faz lá o seu, que a gente brinca, faz o carnê com suas prestações, mas quando chega aqui na Terra, efetivamente a gente não paga todas as prestações e a gente volta com débitos, e às vezes com mais débitos ainda do que a gente veio, né? E existe um termo que a doutrina usa, que é chamado dos completistas, que são espíritos que planejam a sua reencarnação com uma determinada quantidade de assuntos principais onde você vai ter que realizar coisas, né? Reparar, resgatar, conciliar com pessoas, e que se você, ao desencarnar, você completou tudo isso, você passou com méritos, vamos dizer, né? Você é um completista, você fez tudo que estava dentro
do seu planejamento, que é um caso muito difícil de acontecer. Mas o que o Alexandre fala de os heróis na promessa fraquejam na realização é, é interessante a gente ver isso, né? Porque a gente deve planejar muita coisa, mas na hora H, na hora mesmo que a gente está encarnado, a gente acaba esquecendo muitas coisas, né? Então André pede para acompanhar o caso, né, com Alexandre, né? E Alexandre aceita, logicamente, porque o André está passando uma temporada com ele. A gente pode ver em outras obras do André Luiz, psicografados pelo Chico Xavier, que o André ele sempre está como instrutor, uma pessoa orientando ele. Nesse livro Missionários da Luz é o Alexandre, então o Alexandre logicamente que aceita, mas ele fala assim, oh, só que André, para você fazer o trabalho com conhecimento de causa, vamos dizer assim, você precisa saber um pouco mais sobre o processo da reencarnação. Então eu vou recomendar que você faça um estágio lá no planejamento de reencarnações por uma semana. E aí daqui uma semana a gente vai começar esse trabalho, né? Lá no Ministério do Esclarecimento no Nosso Lar. Para quem leu o Nosso Lar ou assistiu o filme, lá tem um ministério chamado Ministério do Esclarecimento. E esse planejamento das reencarnações fica lá. Então, o André Luiz iria para lá. Né? Aqui a gente vê ele se encaminhando lá para o prédio e nesse momento esse planejamento ele cuida das reencarnações merecedoras, porque aqui a gente pode falar também assim, todas as reencarnações são planejadas? Planejadas elas são, mas existem as planejadas de uma maneira que nós vamos ver hoje aqui, nós estamos vendo, e existem as reencarnações que a gente chama de compulsórias. São espíritos que eles vêm num estado tão ruim, vão para o plano espiritual num estado tão ruim, que eles não ficam nem muito tempo lá. Os espíritos superiores já fazem com que ele reencarne compulsoriamente, sem a vontade dele, sem que ele queira decidir alguma coisa, sem ele participar desse planejamento. Né? E aí ele vai e volta a reencarnar. Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma reencarnação planejada, onde o personagem principal, o reencarnante, né, que vai estar num novo corpo, ele que vai ser o participante aí também do planejamento, né? Então o André aqui está passeando por essas ruas até chegar lá no prédio e o Alexandre já vai explicando para ele que as pessoas aqui andam com os pergaminhos, tipo de pergaminhos nas mãos, onde são os mapas de como que vai ser o corpo deles, né? Porque normalmente a pessoa que faz o planejamento próprio, né, da reencarnação, ela vai escolher se ela vai vir com algum defeito, ela vai escolher se ela vai ter algum problema físico na sua estrutura, se a pessoa vai vir sem um defeito na perna, sem uma perna, se vai vir com algum processo de saúde, de respiratório, a pessoa já vem com asma, com bronquite, com alguma enfermidade já desde pequeno, para ela poder pagar algum débito que ela tem de outras existências, né? Então, quando eles chegam nesse departamento aí, no planejamento das reencarnações, Alexandre, ele apresenta André para Josino, que é esse senhor de barba, falando, né, que eles vão fazer um trabalho e que ele gostaria que André fizesse o estágio de uma semana aí com eles, para que ele possa participar com mais propriedade na hora, possa ajudar efetivamente lá durante o processo da reencarnação dos seres vivos. Né? Então, o Alexandre se despede, né, de André e de Josino, e Josino já de cara apresenta o André para o Manassés, que é esse rapaz bem novinho, que ele é um tipo de livro volante, ele conhece tudo ali naquele departamento, ele sabe os mapas das pessoas, como que as pessoas estão, como que elas estão se planejando, eles fazem os desenhos, e aqui tem todo, no livro explica bem detalhado sobre isso. Existe
O capítulo anterior ao capítulo 13 fala todo esse processo de aprendizagem do André, né, que nós não vamos entrar em muito detalhe aqui, porque o objetivo é falar da reencarnação do Segismundo, mas existe todo esse trabalho nesse pavilhão aqui do desenho, dos mapas das pessoas, né? Como que elas vão ser, o que elas estão pedindo para elas e tudo mais, né? Então são muitos colaboradores que trabalham aqui e a gente vai ver casos de pessoas pedindo para vir com problemas, outras pessoas pedindo para não vir com não muito bonitas, porque elas querem realmente trabalhar a sua melhoria e uma beleza, poderiam fazer elas cair de novo, novamente, né, novamente num processo aí de desajuste, né? Então, foi falado tudo isso nesse capítulo, né? E aí a gente já vê essa semana que o André fica lá aprendendo, a gente vê que já na semana seguinte aí eles já estão indo até a casa de Raquel e Adelino, André e Alexandre, né? André, Luiz e Alexandre, e ali eles estão se encontrando com o Herculano, né? Que era o senhor que pediu ajuda de Alexandre no começo, para eles fazerem uma visita, para fazerem um reconhecimento do lugar, para tentar fazer uma aproximação de Segismundo com Raquel e o Adelino. Herculano levou o Segismundo nessa noite também para que comece o trabalho de reaproximação entre eles. Aqui nós vemos eles estão reunidos aqui, né, um plano espiritual, né, os espíritos aqui, junto com o Segismundo, que é esse personagem que está aqui no sofá. E na mesa nós temos a Raquel, nós temos o Adelino e o filho primogênito ali do casal, o Joãozinho, que já tem 3 anos, que eles estão no momento da janta ali, né? Segismundo ele está com medo, né? Pelo lado da tentativa dele se reencarnar, e o Adelino está preocupado, né? E aí a gente vai ver por quê aqui nos próximos slides. Aí a gente vê o momento onde eles vão até a sala de jantar ali deles, né, a mesa de jantar, onde eles estão na refeição, e nós vemos aqui Adelino, cabisbaixo, respondendo sua esposa Raquel bem secamente, né, com frases bem curtas, ou até sim ou não, e enquanto o pequeno Joãozinho está aqui, né, fazendo toda a bagunça dele, Alexandre se aproxima para ver a situação, né, que está ali, porque ele está começando a entender como que vai ser feito o processo. E ele fala para André e para Herculano que a condição espiritual do Adelino não está boa, né? Então ele vai ter que fazer alguma coisa para mexer com isso. E no slide seguinte a gente vê que o Alexandre ele coloca a mão sobre o coração do Joãozinho, né? E a outra mão ali próximo, como se fosse dar um passe ali e passar energias. Tem uma influência sobre o garoto, né? E aqui a gente pode abrir um parênteses na questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se os espíritos influem em nossos pensamentos e atos. E os espíritos respondem muito mais do que imaginais. E eles falam que, na realidade, normalmente são eles, os espíritos, que nos dirigem, né? Nos nossos pensamentos e atos. Então, aqui fechando parênteses, aqui nós vemos o Alexandre fazendo um trabalho de influenciação sobre o menino para que ele quebre esse ambiente que está aqui e consiga fazer com que o Adelino dê uma relaxada, né? Solte um pouco essa rigidez que ele está, essa tensão, esse estresse que ele está passando, né? Então ele pergunta Joãozinho para a mamãe: mamãe, por que o papai está triste? Por que ele não vem rezar conosco, né, hoje à noite? E a mamãe tenta ali, né? A Raquel tenta falar que ele está trabalhando muito, que ele está cansado, que no momento que ele está na casa é um momento que às vezes ele pode ficar mais
na dele, né? Ela tenta meio que defender ali, né? O marido, né? Das perguntas do filhinho. E só que acontece exatamente o que o Alexandre queria, é que o Adelino despertasse, que o Adelino pudesse acordar, né? Vamos dizer assim. E aí ele já assim, parece que nesse despertamento aqui, ele diz que conversa, né, que a conversa com o filho fez bem para ele, que esse diálogo ali na mesa, e o menino perguntando dos problemas e de fazer oração junto e tal, né? E ele fala para a esposa que ele tem tido noites agitadas, que ele sonha sempre com alguém se aproximando como se fosse um inimigo que queria matá-lo. Na realidade, ele tem, ao sair do corpo, ele tem se encontrado, né, num ambiente com Segismundo, e ele fica muito agitado, ele fica muito com medo, apavorado, ele não consegue mais dormir, né? Então ele acorda e não consegue mais dormir, então ele está muito cansado, ele está numa situação muito assim difícil. E ele fala que essa conversa acabou ajudando e que ele falou que vai sair, mas que à noite, mais tarde, eles vão fazer a oração juntos, né? Então aqui nós vemos já o plano espiritual orando, né, com algumas pessoas ali no quarto, e Joãozinho fazendo uma prece bem singela de uma criança de 3 anos e o pai junto ali. Ou seja, é o que as pessoas falam, né? Se você todo momento, né, todo dia, orai e vigiai, toda noite você fizer uma oração antes de se deitar, se você não se abastecer com filmes violentos, com programas falando só de tragédia, se você fizer uma boa leitura, se você fizer assistir coisas mais leves, né, que traga conhecimento, que traga uma leveza para a sua vida, e ao se deitar você fazer uma oração honesta, uma oração singela, né, e verdadeira, vai te ajudar muito no período do sono, né? Então aqui mostra isso, né? Que a família reunida fazendo uma oração singela, uma oração verdadeira, com sentimentos verdadeiros, né? Então, após essa oração, eles vão se recolher pro sono, né? Vão dormir. E aí que entram os nossos amigos espirituais. Eles estão ali no quarto e a gente vê o Adelino saindo do corpo. Tem aqui o cordão de prata ligando ele ao corpo, ao perispírito dele, né? E a Raquel também. E a gente vê, né, que a Raquel, que é um espírito mais esclarecido, é um espírito um pouco mais evoluído, que vibra no bem, né? Ela já se encontra com a sua vovó, né, aqui desencarnada, e vai ter conversações alegres e conversas construtivas aqui com a avó. Adelino já sai assustado, angustiado, agitado, nervoso, quer dizer, ele já está numa situação, né, o perispírito dele já está muito preocupado, né? Alexandre fala para André, olha a diferença da vibração, né, entre os dois espíritos aqui, nessa cena, a gente vê aqui. E na cena seguinte, Alexandre se mostra para Adelino, que de cara já se ajoelha quando vê a aproximação, porque sai uma luz muito forte de Alexandre, que já é um espírito mais superior. E Adelino acha que ele está vendo ali um anjo, está vendo um anjo, ele se ajoelha, já coloca as mãos assim, meio que fazendo um pedido, uma oração, uma prece ali, falando, pedindo ajuda, falando que tem um fantasma, esse fantasma aqui do lado, né, que mostra aqui o, o Segismundo aqui, né, do lado, ele fala assim, esse fantasma que está aqui do lado, ele está me assustando toda noite, né? E o Alexandre fala, não, esse é o Segismundo, ele precisa da sua ajuda, né? Onde que está a sua caridade, meu irmão? Ele fala para o Adelino. Ou seja, ele está pedindo ajuda para o Adelino, para que o Adelino possa cumprir aquilo que ele se comprometeu quando ele estava lá no plano espiritual, antes dele nascer,
que ele aceitaria Segismundo como seu filho. Então ele está pedindo a caridade dele, né? Aí aqui a gente vê a cena onde Segismundo, né, beija a mão de Adelino, se ajoelha, pede perdão, um perdão sincero, né? E a gente vê imagens aqui como se fossem uma camada, né, sobre Adelino se quebrando, se rompendo ao redor do perispírito dele, né? Isso daí faz com que o organismo perispiritual dele se desfaça dessas nuvens pesadas, dessas nuvens sombrias, né, que está sobre ele, assim. E ele meio que dá uma mudada, né? Isso muda a pessoa, porque o pedido de perdão do Segismundo foi sincero, né? Foi verdadeiro. Então, essa reaproximação, que é o que o Alexandre queria fazer nesse primeiro contato, nessa primeira visita, se concretiza aqui, com esse pedido de perdão do Segismundo. E aí, eles vão embora, né? E o Adelino e a Raquel voltam para o corpo físico e eles saem daí nessa noite felizes, satisfeitos, né? Do sucesso dessa primeira visita. E já informando que na próxima semana vai iniciar o processo da reencarnação do Segismundo, né? Então, foi muito proveitosa esse primeiro contato. Eles entenderam a situação e conseguiram resolver. Aqui a gente já mostra a casa de novo de Adelino e de Raquel, eles chegando, o André e o Alexandre chegando no nosso lar, e os espíritos aqui são os construtores, são os que vão fazer ali o processo mesmo, são os executores da reencarnação, né? Eles já chegam e já recebem desses espíritos a notícia que Adelino melhorou nessa semana. Está totalmente diferente, ele já está mais receptivo, pronto, né? Então, eles estão prontos para executar o processo da reencarnação de Segismundo. Aqui a gente vê o ambiente da casa, que é o fundo, onde Adelino, Raquel e o pequeno Joãozinho estão ali, ela está fazendo comida, eles estão ali conversando, uma conversação sadia, né? E nesse canto de cá, o Segismundo já sendo amparado ali, e o Alexandre olhando o mapa cromossômico ali. Ele está vendo coisas que vão acontecer na estrutura física do corpo que vai ser construído, que vai começar a ser desenvolvido do Segismundo, e uma das coisas ali já vê no planejamento que ele vai ter uma moléstia no coração, que na fase adulta ela vai aparecer, na fase mais da idade madura dele. Por quê? Porque ele matou o Adelino. Então, assim, por mais que ele pediu perdão, por mais que ele se redimiu e ele vai se reajustar agora, sendo filho, numa nova vida, mas ele precisa reparar o mal que ele fez. Então, a reparação sempre é a parte final. Você sempre no final você tem que reparar. Não precisa ser uma coisa exatamente igual. Por exemplo, ele matou o Adelino, ele precisa ser assassinado para que ele pague essa dívida dele. Não necessariamente, nós temos várias histórias que podemos contar, mas ele vai ter uma enfermidade no coração, que é a, a vamos dizer assim, a reparação que ele precisa fazer. E por que ele não vai ser assassinado para ele sofrer a mesma coisa que ele fez com Adelino? Porque no plano espiritual ele tinha como se fosse um hospital, um local de tratamento dos espíritos que chegavam com problemas. Ele era o responsável pelo local. Então, assim, ele é um espírito que ele ajudou muito as pessoas. Por isso que ele está tendo toda essa ajuda na reencarnação dele. Por isso que tem muitos amigos participando da reencarnação dele. Porque ele ajudou muito. Mas lá no passado, numa última encarnação dele, ele matou o Adelino. Então, assim, ele tem que reparar isso. O perdão ele já pediu, mas ele vai ter que reparar. Então, aqui eles estão já olhando, né, nessa noite que vai acontecer o processo da reencarnação, e
Aí André vai até o quarto, já onde eles colocam o espírito do Segismundo, né, o perispírito dele ali, e o Segismundo ele já está num processo de entrando e saindo de estado de consciência. Ele já está ali numa parte de um pouco lá, um pouco cá. Ele já está num momento de transe ali, né? Essa perturbação, porque ele vai sair do plano espiritual e vai vir para o plano físico, né? Então existe aí uma transição, um período, e aí depende de cada espírito. Tem espírito que tem um período maior de adaptação, tem espíritos mais evoluídos que o período é menor. Então ele está com medo do fracasso de uma outra tentativa que ele já teve de tentar reencarnar, né? E aí o Alexandre avisa que no dia seguinte, imediato, eles farão a ligação inicial, né? E ele está preocupado com dois grandes riscos, né? Que é a mãe, a Raquel, que vai receber esse perispírito lá nela, vai receber esse novo espírito junto com ela, e o próprio reencarnante, que é o Segismundo. Aqui o Alexandre, ele está com o Segismundo tentando, né, tirar esse medo, esse receio, no momento que vai ser feita a ligação. A ligação, dependendo do estado do reencarnante, ela vai ficar muito fraca, né? Fica muito, ela fica muito frágil, né? E aí pode acontecer o que eles chamam de aborto espontâneo, porque não se ligou direito o perispírito àquele óvulo, o espermatozoide, ali, naquele momento da ligação. E aí essa ligação muito fraca, muito frágil, acaba provocando um aborto espontâneo. E Segismundo também está preocupado porque ele tá pensando no projeto que ele tem lá no plano espiritual de cuidar das pessoas, que ele largaria aquilo ali ficaria largado. E o Alexandre fala para ele assim, viu, o projeto vai continuar mesmo sem você, né? Outras pessoas vão continuar o seu projeto. Existem outros espíritos lá que vão continuar o que você estava fazendo, né? Você não está largando tudo, você está partindo agora para um período de uma nova oportunidade que você tem de reencarnar para resgatar os seus débitos do passado. Então, ele vai aplicando passes e vai fazendo um processo onde o Segismundo começa a entrar como se fosse num sono mais profundo para poder fazer o trabalho de ligação dele com a mãe. Aqui, nesse momento, os construtores, os especialistas que vão executar o processo, né, eles fazem com que a forma perispiritual do Segismundo vai se reduzindo até como um nenê quando ele for nascer, né, o perispírito dele, né? E aí Alexandre fala que Herculano, né, que foi quem pediu ajuda, vai acompanhar o Segismundo até ele completar 7 anos de idade. E aí o André até pergunta por que até os 7, né? E o Alexandre explica, porque a partir dos 7 nós começamos a produzir, fazer o processo do nosso sangue. Nós mesmos conseguimos produzir o nosso sangue, porque até então a gente recebe da mãe e aquilo lá vai, e no período de 7 anos vai se renovando, e a partir daí a gente consegue, sempre falo que a cada 7 anos a gente vai, troca todas as células, né, muda, renova todas as células do nosso corpo. Então, até os 7 anos, o Herculano vai cuidar do Segismundo, vai ser o anjo da guarda, o anjo guardião dele, protetor, né, que vai ficar cuidando dele. Nesse momento onde o perispírito do Segismundo já está reduzido ao tamanho que ele precisa ficar, e Alexandre entrega a essa senhora, que é a mãe de Raquel, está desencarnada, né? Aqui são todos espíritos, né? São todos desencarnados aqui, e ele entrega para ela. E aí ele convida a todos os amigos, os construtores, a mãe da Raquel e todos para que entrem no aposento do casal que está dormindo,
e que no sono agora eles saem do corpo físico. A gente vê aqui Raquel e Adelino, e todos os amigos aqui, e Alexandre pede para que todos façam uma prece, para que se despeçam, né, de Segismundo. Segismundo agora vai sair basicamente do plano espiritual e vai vir aqui para o plano físico nessa nova jornada dele. Então todos os espíritos fazem a prece de agradecimento, e nesse momento, após a prece, um ambiente tão lindo, a Raquel recebe, né? A Raquel aqui, pelo sono, seu corpo desdobrado aqui, o seu perispírito, ela recebe de sua mãe o perispírito de Segismundo, do nenê já, que ela vai acolher, que ela vai ser mãe. E do alto, uma coroa de flores desce na direção de Raquel, onde Alexandre, que é um espírito mais evoluído, ele faz um gesto de reverência ali para aquela cena, porque ele identifica que isso veio do alto, veio do plano superior. Então, nesse momento, eles entregam o Segismundo para a mãe. E aí, Adelino se aproxima de Raquel para receber também o filho, porque ele já está mudou já seus pensamentos, ele já está diferente, né? Então, após esse abraço, né, a forma perispiritual do Segismundo se liga ao perispírito de Raquel. Então, é a forma perispiritual, né? No corpo ainda não aconteceu. Aqui a gente já vê ela no corpo físico durante o sono, Alexandre trabalhando, né, projetando uma luz ali sobre o ventre dela, e onde milhões de espermatozoides corriam em busca do óvulo, né? E aí ele identifica um que é o que vai colocar um poder magnético nesse espermatozoide que vai penetrar o óvulo. Lá na questão 344 do Livro dos Espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? É a pergunta que Kardec faz. Aí os espíritos respondem: começa na concepção, na fecundação, mas ela só se completa no nascimento. Então começa aqui, mas termina 9 meses depois com o nascimento. Então, nesse momento, a gente vê o espermatozoide que recebeu aquela força magnética do Alexandre, foi identificado ali com o quê? Ele é o superior? Não, ele é o mais apto. Ele é o que tem a sintonia magnética que se liga àquele óvulo. É o melhor, é o que se liga na parte magnética, e não o mais forte, o mais rápido, não. É o mais apto, né? Então existe o momento da ligação. A partir desse momento, qualquer interrupção disso a gente pode considerar como um aborto, porque aqui é feito a ligação entre o óvulo e o espermatozoide. Feito isso, o trabalho terminado, né, da fecundação, André pede para Alexandre se ele poderia ficar mais um período aqui, junto com Herculano, aos cuidados de Herculano, e também no lar da Raquel e do Adelino, o Alexandre permite, e aí ele acompanha essas 3 primeiras semanas, onde o Herculano e os espíritos construtores falam que o processo de acabamento, o processo daquele toque final ali, para que tudo garanta que o perispírito do Segismundo se ligue e efetivamente se concretize ali o processo, dura em média 21 dias, 3 semanas. Então, quando a mãe está com 3 semanas de gestação, para o plano espiritual, significa que já existe uma ligação um pouco mais robusta ali, mais forte, né? Então, a partir daí, a chance de sucesso é muito maior, né? Lógico, de acordo com cada caso, tem os seus pormenores aí, mas é
já é um momento que eles ficam mais tranquilos. Aí a gente vê uma imagem onde Raquel, em perispírito, está com o perispírito do seu filho, Segismundo, no plano espiritual, durante o sono físico, né? Junto com amigos que vão passear, né? Vão se confraternizar, que ela está no período ali da gravidez dela. E no mês, aí quando chega o momento, né, do nascimento, a gente vê aqui já uma maternidade, um hospital, Alexandre e André acontecendo aí o nascimento do Segismundo, né, onde ele nasce para o plano físico aqui, como filho de Raquel e filho de Adelino. Eles deixam ele aos cuidados dos pais, e é aí que eles regressam para o nosso lar, né, terminando mais uma tarefa deles. Como eu disse, eles realizam algumas tarefas ao longo dessa obra, desse livro Missionário da Luz, né? E o que a gente pode deixar aqui para encerrar é que o esquecimento que a gente tem ao reencarnar é uma bênção que Deus dá para a gente, porque imagina o Adelino convivendo com uma criança, sabendo, lembrando, né, na cabeça dele assim, poxa, essa criança me matou na outra vida. Como que seria a reação, né? A mãe, essa criança na outra vida, ela me separou de uma pessoa que eu gostava e foi lá e matou a pessoa que eu gostava e eu caí na prostituição e acabei morrendo nova, com um monte de doenças. E assim, como que seria isso? Então, assim, o esquecimento na reencarnação, quando a gente vem para cá, é uma bênção que Deus nos dá para que a gente realmente um livro, páginas todas em branco, né? Assim, de uma maneira geral, a gente possa construir uma nova jornada, um novo período nosso de aprendizado, de resgate, de reparação, né? E desenvolver o nosso amor e várias outras coisas para a gente melhorar nesse processo. E a reencarnação é para isso, para que a gente consiga ter essa melhoria. Então, assim, essa é a história da reencarnação do Segismundo. Eu indico muito que vocês possam ler a obra, quem puder, né? Quem quiser ler só o capítulo 13 para ver no detalhe como aconteceu, mas eu acharia interessante ler o livro como um todo, porque ele é muito enriquecedor, muito bonito, né? Eu vou aqui parar o compartilhamento, voltar aqui na tela principal, só para que a gente possa fazer as despedidas aqui, mas deixando essa lição, né, que a gente recebe ao renascer, que é ter uma oportunidade nova para corrigir coisas que a gente fez no passado. Não precisamos ficar remoendo, achando que a gente fez. Ah, será que na outra vida eu fiz isso, fiz aquilo, por isso que eu tenho isso, isso, aquilo? Não importa. Vamos procurar levar a nossa vida da melhor maneira possível, que eu acho que isso já é suficiente. Isso já está de bom tamanho. A gente viveu hoje, viveu agora, para que a gente cresça, evolua espiritualmente. Então é isso que eu queria deixar para vocês de, de, de recado hoje. E agora eu gostaria de fazer uma prece de encerramento para a gente agradecer essa oportunidade. Para quem quiser fechar os olhos, quem quiser ter um momento agora de tranquilidade, um momento mais calmo. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, por a gente poder compartilhar com os nossos amigos, a gente poder dar e receber lições super importantes para as nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelos seus ensinamentos sempre. Obrigado aos amigos espirituais, aos benfeitores dessa casa, que nos acolhem, que nos recebem sempre de braços abertos. Que a gente possa, ao longo dessa nossa encarnação atual, fazer o melhor de cada um, fazer o melhor de nós.
e, com isso, buscar o nosso crescimento espiritual, buscar a nossa evolução, buscar a convivência com as pessoas, que é isso que enriquece a nossa jornada. É viver em comunidade, é viver em sociedade e principalmente viver em família. Que com isso a gente cresce, a gente evolui, a gente aprende, a gente erra, a gente cai, levanta e a gente vai indo para frente, vai andando para frente. Muito obrigado novamente, que assim seja. Então, gostaria novamente de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho das obras espíritas que eu acho interessantes e que a gente possa futuramente voltar aí nos encontrar. Muito obrigado mesmo e que Deus esteja com todos vocês. Que assim seja.